Graça e paz, amados. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, falando sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não era um simples carpinteiro. João capítulo 1, versículo 43 ao 46. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e, achando a Felipe, disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Felipe achou a Natanael e disse: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: pode haver coisa alguma boa vinda de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. O Evangelho de João mostra-nos sobre muitas testemunhas. Todos estão testemunhando o contexto literário que parece um tribunal em que as testemunhas são chamadas para contar suas histórias, onde interagiam com Jesus, ajudando a construir a causa do autor de João. Quando chegamos ao final do primeiro capítulo, encontramos outro tipo de testemunha, Natanael. A primeira reação de Natanael é a afirmação de Filipe de que ele e outros haviam encontrado o Messias. Foi bastante decepcionante, como está no versículo 46 do primeiro capítulo do livro de João. Natanael então diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Apesar de Nazaré ser uma pequena aldeia, na verdade, de acordo com conclusões arqueológicas, ela não tinha mais que 150 habitantes. Pequeníssima, onde com certeza todos se conheciam. Ela foi descrita mais tarde pelos romanos como uma cidade de grande população judaica e apenas 30 a 45 minutos a pé, de maneira que serviu como um centro administrativo. Jesus deve ter vivido lá em infância, adolescência, juventude, e acompanhando seus pais residentes em Nazaré em todos os tipos de assuntos relacionados com a vida da Palestina romana. Então, uma cidade pequena, onde ali um carpinteiro e uma jovem linda, virgem, foi tomada para ser ali a família do cristianismo, a família que receberia o Filho de Deus. No entanto, não é facilmente perceptível porque Nazaré receberia uma avaliação tão negativa como está em João capítulo 1, 46. Embora isso precise ser considerado, é possível que realmente ela fosse uma cidade muito pequena, mesmo pelas medidas do tempo de assentamento de Nazaré, e era conhecido como uma espécie de centro de afiliados judaicos na Galileia, e portanto, para aqueles que não gostavam dos líderes de Jerusalém da época, ou de Jerusalém como um todo, a filiação ideológica judaica de Nazaré foi claramente negativada. Isso significava que eles eram de fato representantes regionais de Jerusalém na Galileia. O nome da vila provavelmente veio do hebraico isaínico, significando filial, ou netzer, que na nossa linguagem conhecemos como Jerusalém. Isso pode indicar a primeira opção. De acordo com Lucas capítulo 4, 16 a 30, o assentamento de Nazaré, a vila, rejeitou Jesus radicalmente. Embora fosse a sua cidade natal, encontramos que Jesus fala lá sobre a honra de um profeta na sua própria cidade.
Nazaré era conhecido como a Flor da Galileia, localizada sobre uma colina a 350 metros em direção ao mar Mediterrâneo. Ali, então, naquela simples cidade, simples vilarejo de cerca de 150 habitantes, nascia Jesus. Ficava ao sul da cidade, onde está a planície de Esdrelon, que fica na parte sul da Baixa Galileia. O vilarejo de Nazaré era, no tempo de Jesus, um povoado tão pequeno que tinha, no máximo, 30 mil metros quadrados, sendo 200 metros de comprimento, 150 metros de largura. Praticamente um sítio, uma fazenda talvez, 30 mil metros, poderíamos falar uma fazenda. Era uma vila de trabalhadores humildes, onde o carpinteiro se tornaria, então, o pai, entre aspas, de Jesus. Geralmente, as casas eram compostas por uma única sala, ligada a uma gruta escavada à mão, devido à fragilidade das rochas do local. Recentemente, foi encontrada uma casa deste período, com vários cômodos. Havia uma sala grande, em volta da sala, certamente, ali alguns quartos, mas a casa não era para ser muito grande, não podia ser muito grande. Porque uma cidade ou um povoado com 200 metros de largura, 150 de comprimentos, abrigando ali cerca de 150 pessoas, tinha que se dividir o espaço e colocar-se ali a família. A cidade se tornou famosa porque o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus neste lugar. Uma virgem chamada Maria, prometida em casamento. A jovem estava desposada, que era o equivalente a um noivado, de um jovem chamado José, o carpinteiro. Ela, uma mulher muito bonita, e ele, um jovem trabalhador pobre. Em Nazaré, a jovem noiva Maria, então, disse sim para o anjo. Foi então que começa a surgir a família terrena de Jesus, composta por Jesus, Maria, José e seus 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Ali eles viveram conforme descrito em Marcos 6, 3, Mateus 13, 55, onde fala sobre os 4 irmãos de José e 2 irmãs. Então ele tinha 2 irmãs que a Bíblia também não menciona esses nomes. Foi ali que Jesus viveu toda a sua vida. Infância, adolescência, juventude, até completar então os anos que eram considerados possíveis de liberdade para fazer o que quisesse da vida, ou, digamos, nos nossos termos hoje, maioridade, e ele pudesse sair. O Evangelho de João pinta um quadro muito claro da grande recepção de Jesus na Galileia e da sua rejeição na Judéia. Quase todas as vezes que Jesus é aceito, isso acontece na Galileia, que era a região, digamos que a cidade-mãe. Enquanto as suas rejeições são quase exclusivamente no vilarejo, na terra da Judéia. Vale ressaltar que no Evangelho de João não menciona outra importante história de rejeição de Jesus na Galileia. É possível, portanto, que os seus não receberam. Deva ter sido lido em conexão com a grande rejeição de Jesus na Galileia, centrada em Jerusalém. Jesus era centrado em Jerusalém, judeu, galileu, centrado no templo, que não foi aceito pelos seus, nem em Jerusalém, e nem nos assentamentos da Galileia, controlados por Jerusalém. Ou seja, o povo judeu não aceitava que Jesus Cristo, vindo de uma cidade tão simples, tão humilde, fosse então o Messias, o Salvador, o prometido de Israel.
Mas o livro de Mateus anuncia o nascimento de Jesus. E começa dizendo, ora, o nascimento de Jesus foi assim. E narra ali a família de Jesus, a descendência genealógica de Jesus. Quando surge o momento da promessa messiânica para o nascimento do Filho de Deus, o Império Romano dominava cerca de 30% do mundo naquela época, ou seja, 1/3 de toda a terra era mandada pelos romanos. O Império Romano era muito forte. Deus então mandou o anjo a uma cidade minúscula, se é que podemos chamar de cidade, porque é um vilarejo com 150 pessoas, na região da Judéia, procurar uma mulher solteira que estava prometida em casamento para José, um simples carpinteiro pobre em Jerusalém. Mas José era descendente da linhagem de Davi, aí está o segredo. Através da linhagem de Jesus, nós vamos fazer depois um estudo sobre a genealogia de Jesus, começando lá com a história de Ruth, quando ela fica viúva, vai de volta para a cidade, ela vai para a cidade onde a sua sogra voltou, a moabita Ruth deixou de ir para a sua cidade, foi para a cidade do povo de Deus, onde a Noemi tinha os seus parentes, e ela então se casa com Boaz, um rico fazendeiro, que daí começa a gerar descendentes a Jesus, até chegar em Jesus. Voltando então para o nosso centro da mensagem desta noite, Herodes era o rei maligno, cruel, que não media nada em relação à ética, moral ou decência para se manter no cargo. Segundo a história, ele teria matado a esposa e o filho para não deixar herdeiros do seu trono. Olha como esse homem era maligno, diabólico. Achava-se dono do mundo. Como o seu reinado estendia e compreendia a terça parte do mundo, ele se achava então o grande. E ele era chamado Herodes o Grande. Interessante nós observarmos então que Maria, a simples jovenzinha do interior, recebeu a visita do anjo e a anunciação de que ela havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Ela, no momento da recepção do anjo, já sabia que dela nasceria o Salvador do povo, o Salvador da humanidade. Quando ela falou com José, começou a sofrer ali a rejeição. Claro, o noivo agora fica sabendo que a noiva está grávida sem que ele tivesse nenhum contato físico, nenhum contato sexual com ela. Ali começou a criar um problema, uma divergência conjugal agora. José confiava em Maria, pura, virgem, de boa família, de boa índole, e agora ela me aparece grávida. José toma um susto. Começa então a rejeição de Jesus por causa da rejeição da situação de sua mãe. Deus então envia um anjo a José para informá-lo que Maria estava recebendo no ventre o Messias prometido pelos profetas e que agora estava chegando a hora de Deus cumprir a sua palavra e entregar agora o seu único filho descendo dos céus para a terra, para ali entrar no ventre de Maria e num período gestacional normal, natural para uma criança, para um ser humano, vir a nascer o Salvador de Israel. O mundo político da época era de muita guerra para se manter no poder. O rei não queria ser ameaçado politicamente. Ele achava que Jesus, agora que estava nascendo e o povo começava a falar do rei de Israel, então ele pensava que ia perder o trono. Israel ia dominar o mundo, ia destruir o império. Agora o Império Romano ia ser desfigurado, descaracterizado, destruído. E Herodes então começa a se preocupar. O rei ordena então
que todos os habitantes da terra sejam catalogados, faça-se um recenseamento em cada província, em cada vilarejo, e seja relatado com todos os seus moradores para arrecadar mais impostos. A desculpa dele era uma forma de colher os impostos daquelas pessoas que talvez, por ser um vilarejo tão simples, tão pequeno, quero aqui conjecturar, que talvez eles nem cobrassem impostos, porque o que eles faziam era mal para a sobrevivência. Mas ele então manda fazer um recenseamento e começa a cobrar de todos o imposto. José e Maria, então, avisados pelo anjo, voltam para a região de Nazaré. Primeiro eles fogem do centro das atenções ali, por causa desse recenseamento, e já quase na fronteira do Império Romano com a Pérsia, onde hoje está localizado o Irã, ao chegarem, Jesus nasce. José fugiu, José saiu para fugir do recenseamento e fazer o recenseamento lá na sua região, na cidade natal dele. Quando os chamados reis, magos, não eram reis, também não eram magos, ninguém prova isso, eram chamados de magos porque eles faziam certas analogias de tempo e de estações e de situações relacionadas aos satélites, aos planetas. Na verdade, eles não eram reis e nem magos, muito embora a história classifique-os como rei. Saíram para encontrar com o menino Jesus, passaram por Herodes e buscaram informações sobre onde poderiam encontrar aquele onde estava sendo dito, nasceu o rei dos judeus. Herodes, então, vendo aquela história e sabendo que os homens estavam à procura do menino Jesus, ordenou que quando encontrasse o menino, voltassem para informá-lo onde ele estava, para que também pudesse ir adorá-lo. Uma desculpa para que ele pudesse exterminar a possível ameaça ao seu império, ao seu reino, porque ele achava que Jesus seria, então, líder político. Era apenas uma estratégia. Seu medo, na verdade, era perder o trono. Ao avistarem o menino, então aqueles três homens levaram para ele ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando que Jesus era Deus, porque o ouro simboliza realeza, força, poder, eternidade. Então, eles estavam ali reconhecendo Jesus, menino Deus. Incenso, porque o incenso era uma forma de adoração a Deus e representava, então, ali mais uma característica de Jesus como Deus e como rei. Também ofereceram para ele mirra, que era um perfume que simbolizava o homem. Jesus, então agora, por aqueles homens era reconhecido como rei, como Deus e como homem. Um rei precisa de ouro, que simboliza poder e recursos para a sua perpetuidade no poder. Incenso era a forma de apresentar uma adoração a Deus, e a mirra, representando o homem, era ainda o perfume com o qual os reis eram ungidos para a sua sepultura. Informados por anjos, os três homens então saem de Belém por outro caminho para não encontrar Herodes, o tetrarca. Saíram do caminho de Herodes. Herodes, então, observando que fora enganado, articula uma forma de eliminar o que poderia para ele ser uma ameaça ao seu trono. E Jesus começa a ser perseguido já como criança em seus primeiros anos de vida. Todos conhecem a história onde narra a mortandade de crianças promovida pelo rei Herodes por causa do seu pensamento de estar passando por uma ameaça. Passado alguns anos, morre Herodes o tetrarca.
José volta para sua terra natal para seguir criando o seu filho. Então Jesus vai para a cidade de Nazaré, ainda criança, e começa ali a viver no vilarejo com a sua família. José cria então Jesus como seu filho legítimo, como se dele tivesse sido gerado, passando a impressão para todos daquela região que ele era filho natural de José. Depois, então, como já dissemos anteriormente e lemos lá em Mateus, José tem mais filhos com Maria, mais 6 filhos. Então, ele teve José, Tiago, Simão e Judas, e mais 2 filhas, as quais a Bíblia não menciona os nomes. Jesus agora começa a trabalhar com o seu pai no serviço da carpintaria. Como carpinteiro, trabalhando exatamente com os mesmos materiais que posteriormente serviria para crucificá-lo. Qual era a ferramenta de Jesus? O martelo, o serrote, a plaina. Quais eram os materiais que ele usava? Madeira, prego, possivelmente algum tipo de cola, betume. E ali Jesus estava trabalhando exatamente com o material que serviria de instrumento para a sua passagem desta vida, trazendo salvação a toda a humanidade. Aos 12 anos, então, José, enquanto eles se distraem com algumas coisas, os pais demoraram um pouquinho para notar que Jesus havia sumido. Começam então a procurá-lo por toda a cidade. Uma criança vindo do interior para uma cidade grande normalmente se perde. Acharam que Jesus havia se perdido, mas na verdade ele estava ali cumprindo mais uma mensagem dos profetas. Entrou no templo e foi pregar no meio dos sábios daquela época, dos sacerdotes, dos entendidos. E Jesus, com 12 anos, chega ali no templo, toma os rolos e começa a ler a Bíblia para aquele povo. E ensina como se fosse um doutor da Bíblia, como se ele conhecesse os rolos da Bíblia. A história não menciona a vida de Jesus dos 12 até os 30 anos. E também a única menção que ela faz sobre Jesus foi nos 12 anos, quando ele entrou no templo e pregou ali para os doutores da lei. Agora, Jesus, com 30 anos de idade, sai do seu vilarejo e começa a andar pelas beiradas do Rio Jordão, buscando ali cumprir a palavra dos profetas. Encontra ele João o Batista, o batizador, o seu precursor, para que ele fosse então batizado por João. E João, quando vê Jesus chegando, reconhece que ali estava chegando o Salvador da humanidade. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus então observa que João Batista, o seu primo, por parte de mãe, porque Maria era irmã de Isabel, então ele agora sente que foi reconhecido pelo profeta João Batista, que estava profetizando ao povo naquele momento que era chegado o rei dos judeus, o salvador de Israel. E Jesus então reluta ou negocia, porque João chega diante dele e disse: ó Senhor, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E ele diz então: olha, João, convém que se cumpra toda a justiça. Ele era o batizador, não era Jesus. E Jesus deveria ser batizado para cumprir todo o ritual judaico. Agora Jesus, com 30 anos de idade,
pronto, preparado, batizado, começa a cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, de levar a mensagem salvadora a toda a humanidade e a mostrar que ele seria o Salvador da humanidade. Embora os homens pensassem que Jesus fosse trabalhar e lutar em prol de ser um político influente e tomar o trono, Jesus estava muito aquém das ideologias políticas. Começa ele então o seu ministério, convocando homens para cumprir junto com ele a missão, preparando-os, discipulando-os, para que no seu seminário agora, que duraria então 3 anos e meio, começasse a formar homens que tivessem a capacidade de levar o Evangelho, de continuar pregando a salvação que Jesus Cristo, o Messias, viera a cumprir aqui na terra. Imperadores e governadores temiam, porque dia a dia crescia a influência de Jesus no meio do povo. Os reis agora pensavam que perderiam o seu trono e que Jesus seria o líder mundial. E começam a criar o meio para apanhar Jesus. E entram com ele com palavras, entram com ele com diversas coisas, com insinuações, tentando condená-lo pela lei, tentando pegá-lo em desobediência à lei romana, ou até mesmo à lei judaica. Mas ele estava determinado apenas em cumprir a sua missão de derrotar o pecado, derrotar o mal e levar todo o homem pecador à libertação do seu pecado e, por fim, salvação e vida eterna. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Era a mensagem central de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Ele se preocupava sim com as questões políticas daquela época, com as situações às quais eles eram levados e muitas vezes ali os líderes políticos da época sacrificavam o povo, usurpavam o povo, tomavam impostos abusivos, absurdos. Entretanto, o que ele prezava era mostrar que havia um caminho muito mais excelente. Jesus, como homem, cumpriu toda a lei, cumpriu toda a sua função de homem. Até impostos ele pagou quando ordenou que fosse retirado do rio um peixe, do lago ali um peixe, e dentro do peixe havia uma moeda que somente Deus poderia colocá-la ali. Tirou aquela moeda e pagou então o seu imposto que os homens estavam cobrando, para depois dizerem que ele infringia a lei por não pagar o tributo que era devido a César. Cumpriu a sua missão, conquistou corações. Ele pregou liberdade, salvação e cura. Mas ele não apenas pregou, ele fez. Ele curou enfermos. Ele libertou oprimidos pelos demônios, como aquele jovem lunático gadareno. Ele libertou pessoas das garras do pecado, como libertou Madalena, chamada a prostituta. Ele libertou pessoas da corrupção, como foi com Zaqueu. Ele resgatou pessoas e garantiu, prometeu asseguradamente a salvação, quando ele disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, meu amado, Jesus não era um simples carpinteiro. Aquele mero carpinteiro pobre e simples do vilarejo de Nazaré tornou-se ponto de referência em todo o mundo e assim conquistou o coração de toda a humanidade, levando-os a conhecer o caminho da salvação, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus agora
torna-se o centro das atenções. Portanto, aquele simples carpinteiro tornou-se o homem mais importante que a humanidade já conheceu. E já se vão aí quase mais de 2000 anos. Quase 2000 anos da sua morte. Mais de 2000 anos do novo mandamento, da nova aliança. E a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós que estávamos doentes, escravizados, mortos pelo pecado, fomos renascidos em Cristo. E ele era então muito mais do que um carpinteiro. Ele era muito mais do que um jovenzinho de uma cidadezinha pequena, insignificante. Ele não era apenas um trabalhador braçal. Ele construiu o caminho para a nossa salvação eterna. Ele é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por sua missão e por sua tarefa cumprida, diz a palavra do Senhor que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, para que a seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não era simplesmente um carpinteiro. Ele era Deus, o menino Deus, que se fez homem para resgatar, para buscar, para salvar aquele que havia perdido. Eu e você hoje encontramos salvação porque Jesus Cristo se manifestou e entregou a sua vida em nosso lugar. Jesus, esse nome é maravilhoso, nesse nome há poder. Que Jesus possa, nesta noite, abençoar, sustentar a sua vida. Há quanto tempo eu estou do seu lado? Há quanto tempo eu estou trabalhando e você ainda não me viu por aqui? Oh, se entregue nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Entregue o seu coração a Jesus, meu querido. Entregue a Ele o seu caminho. Entregue a Ele a sua vida. Entregue a Ele a sua família. O que é que você está esperando? Aproveite esse tempo chamado hoje. Confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Renda-se a Ele, não há outro caminho. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas você precisa reconhecer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E Ele quer salvar, resgatar a sua vida nesta noite. Aleluia. Querido Deus e Pai, apresentamos em Tuas mãos neste momento cada família, cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra, assistindo, Senhor querido, esta mensagem. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro com cada uma dessas famílias. Abençoe, restaure, Deus querido, liberte, cure, transforme essas vidas, Senhor. Traga salvação, traga, Senhor querido, libertação, traga cura divina, traga, Senhor querido, o seu poder, a sua graça sobre esses lares nesta noite, transformando vidas, libertando vidas, curando os enfermos, ó Deus, libertando os oprimidos e trazendo principalmente salvação a todos aqueles que hoje estão ouvindo a Tua palavra. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Abençoe, Senhor, este povo que agora se torna uma igreja, clamando ao Teu nome. E conceda-nos a Tua vitória, a Tua bênção nesta noite. Uma noite tranquila de sono na Tua presença. Um sono reparador, onde o Teu Espírito Santo possa ser a nossa companhia nesta noite. Pois a Tua palavra diz que o Senhor dá aos Seus amados o sono enquanto dormem. E nós deitamos e levantamos, porque o Senhor é quem nos sustenta. Louvado seja o Teu nome. Exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Tu tens sido tão bom.